Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, que essa manhã de quarta-feira seja de muitas bênçãos. Amanhã já chegando ao final, hoje eu me atrasei um pouquinho, eu revendo água aqui no Rio, né, faço a entrega, e na hora que eu ia começar a gravar, chegou um caminhão cheio de galões de água aqui de 20 litros cada galão, e eu tive que guardar tudo, tive que receber ali os rapazes. Então demorei um pouquinho para poder entrar aqui no vídeo, no canal, na verdade, fazer o vídeo, mas aqui estamos. E eu quero deixar com vocês uma mensagem nessa manhã de quarta e uma meditação sobre algo que eu acho que é sempre necessário. Não tem como a gente ter uma vida com o Senhor, de viver uma experiência com Deus e abandonar certos hábitos. Não tem como, porque alguns hábitos eles fazem parte da nossa jornada da fé. Eles são indispensáveis na nossa jornada da fé e é necessário que venhamos a ter isso digamos assim, entranhado, né? Já no nosso sangue, podemos dizer assim, como algo comum. E eu acho que de todos eles, a oração é o grande ponto de mudança, é o grande ponto de virada na nossa vida. E eu falo isso, irmãos, com a maior tranquilidade, como alguém que não está falando aqui apenas de uma teoria, não, porque olha, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. É isso que a palavra fala, tá tudo certo, é isso mesmo. Só que eu acho que as coisas elas tomam uma outra proporção e que a gente tem uma segurança muito maior de falar quando nós vivemos experiências com aquilo que nós estamos falando. E a oração para mim, na minha vida, foi uma grande chave de mudança, um grande ponto de mudança na minha vida. A oração ela fez toda a diferença e eu já falei inúmeras vezes aqui no canal. Já compartilhei, né, as experiências que eu tive através da oração. E eu vou falar uma coisa, tá? E falo aqui com maior tranquilidade. Homem é bicho ruim de orar. Eu tenho um pastor na minha igreja que ele brincava dizendo que a igreja ela era sustentada não pelos homens. Os homens iam lá, pregavam e tudo mais, né? Alguns varões lá e tudo mais. Às vezes era parte visível, mas a oração, ela vinha das irmãs. A igreja sempre foi sustentada pelas irmãs, porque mulher ora. Ora de verdade. Eu tinha uma parceira de oração. E era até engraçado, né? Porque eu e meu parceiro de oração, a gente começava a orar 3 horas da manhã, juntos, a gente orava junto, e a gente ia orar até umas 4 horas da manhã, no máximo 4h15, 4h10, e a gente já saía como, né? Sentindo os mais oradores da história da humanidade, né? O verdadeiro orador. E aí a gente mandava mensagem para ela, né? Eu falava, e aí, varô? Já orou pelo propósito? E ela não respondia. E aí no outro dia ela respondia, né? E falava que vocês terminar de orar ali 4 horas, mais ou menos, eu fui terminar de orar, já ia dar 7 horas da manhã. Eu falei, misericórdia. Mas era muita oração. Às vezes, normalmente ela terminava já para dar 6 horas da manhã, mas às vezes ela passava um pouquinho desse tempo. Então, mulher ora. A oração ela é um recurso da graça de Deus. Por quê? O recurso da graça de Deus. A oração vai me credenciar, me fazer merecedor? Não tenha isso em mente. Não tenha isso na sua mente, de forma alguma. O conceito não é esse. O conceito é que a graça de Deus, ela sempre vai ser graça, independentemente se você ora ou não. Possa ser que Deus abençoe alguém que não está orando? Pode ser. É graça, é favor imerecido. Vai estar dentro da soberania dele. Possa ser que o Senhor abençoe quem ora pouco? Possa ser que sim, ele abençoe quem ora pouco. Quem começou a orar há pouco tempo. Eu sempre dou o exemplo aqui da parábola dos semeadores da última hora, né? Onde 3 grupos ali trabalham numa vinha e em horas distintas. Um grupo começa de manhã cedo, outro de tarde, o outro no final da tarde. E o grupo do final da tarde recebe a mesma coisa do que os que começaram de manhã cedo. E aí os que começaram de manhã cedo ficaram indignados quando viram eles recebendo, depois vendo que receberam a mesma coisa. E aí o Senhor da vinha fala assim, olha, eu quis dar a eles o mesmo que eu dei para vocês. Não é que eu dei para vocês o mesmo que eu dei para eles, não é que eu dei a menos para vocês, não. Eu dei a mais para eles. Eu quis dar. O que eu dei para vocês foi justo. E eu quis pagar a eles o mesmo valor. Então é graça. Esse é o caráter da graça divina. É dessa forma que funciona. Então, se eu não preciso orar,
se eu não preciso orar muito, né? Então por que eu vou orar? Olha, aí é o que eu falei, a gente tem que entender os princípios. E o princípio espiritual da oração é que é a forma que o Senhor escolheu, o Senhor estabeleceu, para que viéssemos a ter um ambiente de comunhão com Ele. Quando você ora, você não está só orando, e a oração não funciona só por aquilo pelo qual você tem intercedido. Ou seja, a oração não é o que você está pedindo para Deus só, é a sua relação com Deus. A oração é um ambiente de cura, de transformação, de alimento, de renovo. A oração é como se você entrasse num quarto, em um quartinho onde Deus está ali dentro, e você e o Senhor. O Senhor vai tratar das tuas feridas, o Senhor vai cuidar do seu coração, da sua mente. A oração é um ambiente de comunhão. O que é comunhão? É ter tudo em comum. Comunhão é o quê? É koinonia, né? Ter comunhão ou ter um acordo com aquilo que é eterno. Ter algo em comum com o que é eterno. Então é isso, a oração ela proporciona esse ambiente. E nesse ambiente, né, se nós somos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo, quando nós estamos ali nesse corpo, o sangue ele nos purifica, nos alimenta, nos renova, nos limpa, nos cura. O sangue ele leva todas essas propriedades para o corpo. Nutrição, purificação, cura. Não é? Se você tomar um medicamento, ele vai para onde? Pela corrente sanguínea. Então é isso que acontece. O ambiente da oração proporciona a operação de Deus na nossa vida. Aí aí você tem uma mesa ali, você está numa cadeira, o Senhor está na outra. Irmãos, peço desculpa que aqui passa carro da pamonha, carro do ovo, carro de um monte de coisa. Está passando um carro aqui agora, eu tiro um pouquinho a atenção, mas a gente segue. E aí você está sentado numa cadeirinha, no particular com Deus, o Senhor está na outra e tem uma mesa. Aí você coloca um monte de coisa ali em cima da mesa. Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa minha vida financeira, abençoa minha saúde, abençoa isso, abençoa aquilo. Tá tudo certo. Mas mesmo você estando nesse ambiente pedindo, esse ambiente não é só para isso, para pedir. Ele é um ambiente, como eu falei, de cura, de restauração. Então, esse é um expediente que nós não podemos abrir mão dele. Tem muita coisa aí, eu diria tudo, que se resolve na base da oração. E se resolve se orando. Claro que tem coisa que você vai orar, mas vai fazer também, né? Coisa que você tem que fazer a sua parte. Mas a oração, ela é a arma mais poderosa em qualquer batalha espiritual, em qualquer situação, qualquer obstáculo que se levanta, dificuldade, opressão, é a oração. E sabe qual é o pior? É que nós não entendemos isso. Nós entendemos na teoria, mas não entendemos na prática. Na prática, nós utilizamos a oração como o último recurso. Não tem mais o que fazer, eu vou orar. Quando deveria ser o primeiro recurso. Então, eu não sei pelo que você está vivendo, passando. Eu não sei qual é a situação que se apresentou aí de uma maneira surpreendente, surpreendendo, surpresa, né? Ore, tá? E tira aquela imagem estigmatizada de que você, para orar, tem que estar de joelho, tem que estar olho fechado, tem que estar... Não, dentro do teu quarto, não. Jesus deu ali um exemplo. Quando orares, entra no vosso quarto, fecha a porta. Ele deu um exemplo. Ele está falando de comunhão, de intimidade, de privacidade. Tal privacidade, ainda que em um outro nível, ela pode ser alcançada. Sim, você orando no seu coração. Você está dentro de um ônibus, da condução, do trem, do seu carro. Está ali em espírito de oração. Isso que Paulo diz, orai sem cessar. Porque é possível estar nesse estado. Ficar nesse estado de orar constantemente, orar ali no coração. Os afazeres de casa, na rua. Então, ore. Seja lá o que for que você está passando, ore. Não é a hora que melhora, é a hora que resolve. Deus vai resolver, vai mudar toda a situação. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.